Opa, dá tempo de gravar mais um vídeo no ano? Bom, hoje é dia 31 de dezembro e esse ano foi o que eu mais li livros, né? Antigamente eu lia só 17 livros por ano, né? E acho que hoje, esse ano eu excedi meu recorde, né? Bom, no começo do ano, tem um amigo, né, que tinha tido uma ideia de inventar uma revista nacionalista, né, que ele queria chamar de Resistência. E aí eu me ofereci para participar. E esse meu amigo Bronson era do movimento skinhead lá do Piauí, né? Resistência Nacionalista. Por isso o nome da revista. Resistência, né? E por isso eu resolvi reler alguns livros, né? Que eu queria escrever artigo para colocar lá na revista dele. Aí ele acabou brigando comigo, porque agora que ele foi ler print meu de mais de um ano atrás. Sendo que ele estava me defendendo sem ler os meus prints. Aqueles que apareceram no vídeo do Nando Moura, né? Mas assim, eu resolvi continuar lendo, né? Eu gosto de comprar livros, às vezes só por ler mesmo, né? E eu tava lendo alguns para escrever coisa. E aí eu pensei, por que eu não começo a ler para gravar vídeo, né? Por isso que eu ando gravando mais vídeo ultimamente, né? Mas não é todo livro aqui que eu vou gravar coisas sobre, né? Então eu vou apresentar aqui, se não me engano, 37 livros que eu li esse ano, né? Antes era 17, foi 37, né? Certo. Temos este livro aqui, da coleção do Grandes Líderes, do Gandhi. É uma coleção bem antiga, se não me engano começou nos anos 90 essa coleção. Esses livros aqui já são herança, eu já tinha eles, né? Eu li esse do Gandhi, do Martin Luther King e do Gorbachev para passar o tempo, enquanto eu ficava trocando de posto lá na GR. E eu reli um livro do John Biden e um da Kamala Harris que eu tenho. Eu gosto da Kamala Harris, eu acho que ela vai acabar sendo a próxima presidenta dos Estados Unidos, né? É claro, eu acabei lendo o Pedro Aleixo, esse livro aqui eu comprei usado, né? Porque nem se produz esse livro aqui, não é todo mundo que tem interesse no Pedro Aleixo. Que eu gravei até um vídeo sobre ele, Pedro Aleixo, que acontece quando o liberal defende ditadura. E 3 livrinhos do Marco Maciel, que eu escrevi um artigo. Educação e Liberalismo, Ideias Liberais e a Realidade Brasileira, Liberalismo e Justiça Social. Marco Maciel, que foi nosso vice-presidente, eu gosto bastante dele, acho que foi a terceira vez que eu li esses 3 livros, né? Pensando em ler uma quarta só para gravar vídeo. Senzala Ideológica, do Fernando Holliday. Nesse livro aqui, o Holliday, ele costuma falar de figuras de direita que negras, né? E ele comenta muito sobre a evolução da ideia eugenista, né? Que o negro pensa assim, o negro se comporta assim. Como é correto o negro se comportar? Disso, do como se pensa hoje. O negro tem que ser de esquerda, só a esquerda defende o negro. Então, esse tipo de assunto que ele trata aqui, principalmente, né? A evolução das ideias eugenistas quanto a eles, né? O último livro que eu li no ano foi da Maria Mulambo, né? Porque um dia, quando eu estava acendendo vela, conversando com a entidade, e a minha pombagira me meteu um descarrego, ela resolveu falar qual é o nome dela, é Maria Mulambo. Por isso que eu comprei um livro sobre ela. Mas esse caso aqui no livro, né? Eu devo te lembrar que não existe só uma Maria Mulambo, são várias. Isso é um título, não o nome dela. Uma forma que Zé Pilintra não é uma pessoa, é um tipo de espírito, né? E esse livro aqui consta as histórias que a suposta Maria Mulambo falou para o autor, do Sebastião Cabral. Logo, ela fala a história dela em vida e situações que ela passou descarregando pessoas enquanto estava trabalhando em terreiro, entende? Portanto, é como se ela tivesse narrado as histórias para o autor, no caso. As 6 lições do Mises, muita gente fala bem desse livro, né? Eu resolvi ler, gravei até um vídeo, que é uma ídola que eu tenho, Corrupção de Linguagem, Corrupção de Caráter, da Nini Borges e da Patrícia Silva. Esse livro aqui eu até usei de base para para fazer um vídeo que chamava Você apoia a ideologia de gênero? Nossa, tinha anos que eu queria
falar sobre isso, né? E ela me deu uma boa base para falar a respeito. Eu gosto muito da Nini Borges, do canal dela no YouTube, do Instagram. E eu tinha lido o Sun Tzu e o Maquiavel para comparar os dois, né? Eu li aqui um livro bem nada a ver, Bear Grylls. Você assistia aquele programa da Discovery, A Prova de Tudo? O Bear Grylls, mano, ele era do exército, mas ele nunca chegou a lutar em guerra, né? Era de missão de paz. Né? Se você olha aqui as fotos que tem aqui no meio, nossa, mano, que legal. Ele tem foto aqui, acho que não vai dar pra ver direito, né? Tem foto aqui com a família dele, tem foto dele moleque, ó, quando ele fazia karatê, né? Ele ficou entre os 20 maiores lutadores de karatê do mundo, né? Ele jovem aqui no exército, em missão de paz no Sudão. Nossa, meu, tem uma história aqui que eu até fiquei chocado dele, que ele tinha batido do moleque quando ele era adolescente, né? E o pai dele resolveu penalizar ele da seguinte forma. No meio da quadra, na escola, na frente de todo mundo, ficou batendo na bunda dele pra humilhar ele. Nossa, que coisa. Ó, a família do Bear Grylls. Cara, eu vi a prova de tudo quando eu era criança, né? Eu fiquei vendo até adolescente, né? Depois, quando deixei de ter TV a cabo, eu parei de assistir todos os programas do Bear Grylls. E ele contou uma coisa muito interessante aqui. Mano, olha ele aqui com a cabeça enterrada. O programa, ele era de certa forma uma pequena fraude. O que eu quero dizer com isso? Que é óbvio, ele não é treinado em todos os lugares do mundo. Antes de começar cada programa, guias florestais locais, especialistas em resgate e até alguns povos nativos dão dicas para ele, ensinam ele a fazer coisas antes de iniciar o programa, né? E na verdade, muitos dos caminhos que eles faziam eram uma trilha já feita, um local que eles já conheciam o ambiente antes de ir. A produção tinha veneno anticobra, a produção tinha um monte de utensílio para caso de emergência, se precisasse, que foi fornecido à produção, né? E a produção fez questão de comprar. O Bear Grylls hoje já está grisalho, né? Tem mais de 20 anos a prova de tudo. O livro é legal para quem gosta, né? Agora um livro diferente, ó, Sovietistão. Esse livro aqui, cara, essa pessoa aqui, Erika Fatland, ela é historiadora e ela é jornalista. Ela viajou para os países da Ásia Central, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão, todos que têm estão, né? Para falar brevemente a história deles, daqueles povos e o governo deles. Né? E, cara, é bem interessante, meu. Uma curiosidade, o Quirguistão é o único país ali que é quase inteiramente islâmico, né? Não, o único não, né? Eu falei errado, a maioria deles é islâmico, mas eu estou dizendo que o Quirguistão ele tem uma pequena minoria que é zoroastrista, né? E o idioma que os zoroastros falavam ali, ele sempre não foi levado a sério pelo governo soviético, nunca, né? E é uma língua quase morta. Muitos zoroastristas, né, casam com muçulmanos e aquela população ela está tendendo a desaparecer. Mas assim, o governo local ele ainda tenta combater influência religiosa, mesmo sendo um país quase de 99% islâmico. E os zoroastros eles são estimulados a continuar zoroastros para tentar manter a cultura local. O governo local, inclusive, está fechando algumas mesquitas para transformar em centros culturais e impedir avanço de influência islâmica no país. Isso porque eles também são muçulmanos, hein? Aí você vê que coisa, né? O país é o mais pobre de todos eles e ainda assim ele tem uma curiosidade, ele tem a maior bandeira do mundo, para você ter uma noção, a maior bandeira hasteada do mundo. O Turcomenistão, nossa, mano, que confusão aquele país. O primeiro ditador local era tipo um Kim Jong-un da vida. Ele escreveu um testamento, né? E toda a população não tem que só saber de cor o Corão, tem que saber o testamento dele, até para aprender a dirigir. Eles tinham, para fazer corte, mano, o cara é um idólatra, ele faz estátua dele mesmo no meio da praça. Para fazer corte, ele mandou milhões de médicos e professores para a rua mesmo, para o governo não ter que pagar tanto funcionário público. E aí os hospitais e escolas que tinham nos interiores do país todas fecharam.
e ficou concentrada só na capital. Muitos centros urbanos que não eram na capital acabaram se tornando cidades fantasmas. Muitas das populações foram morar nos desertos de forma agrícola, né? E fugiram para outros países por causa disso, meu. Que loucura, meu, esse cara era retardado demais. Claro que o sucessor dele buscou corrigir, né, mas ficou assim irreparável. Nessa mesma época, várias bibliotecas tinham fechado porque era funcionário público, e a maior parte daquele imposto carregado que tinha ficava só com o governo, mano. Não é à toa que diziam que ali era o segundo país, era tá entre os 10 países mais corruptos do mundo. Se não me engano, o primeiro é a Somália, o segundo é Nigéria, aí tem a Coreia do Norte, o Turcomenistão tá no meio, né? Mas assim, se você tem curiosidade sobre esses países da Ásia Central, né? Quase ninguém tem. Esse livro aqui, Sovietistão, é muito bom para isso, meu. Eu gostei muito desse livro. E aqui, ó, leitura sobre Plínio Salgado, Reconstrução do Homem, a biografia dele, Plínio Salgado. Eu li um livro 13 anos em Brasília, que ele escreveu também, em PDF, né? E que eu ganhei, que eu tive acesso a um negócio cheio de PDF de livro. Assim, eu gostei bastante da história do Plínio Salgado, dessas ideias dele, né? Eu pretendo comprar mais livro do Plínio Salgado. Mano, entre um livro e o outro, eu acabei ficando um intervalo de um mês sem ler. Ai, que coisa triste, cara. Porque o posto que eu tinha ficado não tava com muito tempo para ler, sabe? E Protocolos do Sábio de Sião e Falsificação do Protocolos do Sábio de Sião. Como você sabe, se você viu aquele meu vídeo de 1h30 dos Protocolos do Sábio de Sião, você sabe que agora esse aqui é oficialmente meu livro favorito, né? Nossa, mano, eu adorei esse livro aqui. Vou falar em PDF, né? Eu li os livros do Rafael Aires, né? Que eu ia escrever um artigo lá para a revista Resistência, que eu ia fazer uma crítica dele, né? E eu gostei muito dos livros de Red Pill do Rafael Aires, né? Eu li lá Lições Perpétuas, Antipornô, Código de Prudência, Red Flag, Código Masculino, Anti-Otário. Meu, o Anti-Otário de todos é o melhor, viu? E o texto que eu escrevi aparentemente nunca vai ir na revista, né? Mesmo porque depois que o Bronson me tirou de lá, ela acabou falindo. Aquele grupo lá morreu e ninguém mais escreve nada. Porque tinha sido praticamente eu que tinha liderado todo mundo ali. E, enfim, não existe mais aquela revista. Eu acho que eu vou reler esses livros do Rafael Aires e vou comprar os outros PDFs dele para gravar um vídeo falando sobre, né? Fazendo uma crítica, porque eu gostei muito, viu? Claro, eu fui ler uma coisa de um cara de esquerda também, não só de direita, eu li o livro do Ciro Gomes, né? Eu tava comparando lá com o Enéas, que tem gente que fica comparando os dois, né? Enéas, o brasileiro, por excelência, que assim, eu acho exagero comparar os dois, acho que eu devo ter comentado isso no livro. Eu li o livrinho, a cartilha que ele escreveu também, né? E os dois projetos de presidência dele. Considerando que os dois projetos ele não escreveu sozinho, né? Outros membros do Prona. Eu gostei muito dos dois, né? E então mais 3 PDFs. Que do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, 6 ensaios de Paragerga e Paralipoema. Também do Schopenhauer. Claro, eu li o Mein Kampf, né? Que eu estava comentando sobre, dos judeus e suas mentiras, que eu li em PDF. Mano, um livro que eu não gostei de ler esse ano. Esse aqui de mitologia. Sabe por quê, cara? A mitologia grega e a romana, ela é quase idêntica, mas não é idêntica. E eles estão falando nos nomes romanos, eu sou acostumado com os nomes gregos, né? E tipo, não é a mesma coisa. Esse pouco já muda, porque o povo romano era diferente do povo grego. Os romanos não eram descendentes de gregos, mas eles queriam fingir que eram. Eles eram descendentes de itálicos. Enfim, eu não gostei desse livro, né? Fora que no final, depois ele ainda foi querer mistar alguns mitos nórdicos e egípcios, acabou saindo do controle. Eu não gostei muito desse livro aqui, porque eu achei ele meio bagunçado, né? Depois ele ficou confundindo também nome grego com romano. Nossa, isso me incomodou. Meu, eu tenho alguns livros aqui da coleção de presidentes da República, que foi a Folha que fez. Eu comecei a colecionar eles em
2021. Eu comprei mais alguns para minha coleção, né? Floriano Peixoto, este merda... Não, desculpe, Teodoro da Fonseca, este merda aqui, que fez a proclamação da República, né? Monarquista a vida toda. O pai, monarquista a vida toda. E convenceram ele a fazer o golpe. Ele fez e ele se arrependeu. Ô filho da puta, esse cara aqui. Floriano Peixoto, sucessor dele. E Hermes da Fonseca, que era parente do Marechal. Washington Luiz, antecessor do Getúlio. Por curiosidade, você sabia que foi Washington Luiz que fez o primeiro serviço de inteligência no Brasil? Quando eu comprei esse livro aqui do Getúlio e do Dutra, na verdade eu já tenho uma biografia do Getúlio aqui, né? Mas eu estava na verdade interessado em ler sobre o Dutra, né? Uma coisa me incomoda, cara, não existe absolutamente nenhuma fonte que fala como é que ele morreu. Eu lembro que quando eu estava na faculdade eu perguntei para minha professora: professora, como foi que o Dutra morreu? Ah, com 99 anos. Mas como? Ah, foi em tal ano. Mas como? Ah, vê na internet. Cara, nem na biografia dele fala como ele morreu. Sabe o que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de pegar um atestado de óbito dele só pra descobrir como ele morreu, porque não tem absolutamente nenhuma fonte. Mano, o Dutra, ele dizem que ele era bem lesado, sabe? E, tipo, você falava as coisas pra ele e ele não entendia. O teu Getúlio falava que ele era uma mula. Mas não, você tá subestimando a inteligência do Dutra, porque ele, por acidente, colocou o neoliberalismo no Brasil. Não foi de propósito. E, tipo, mas ele também tinha muita simpatia com a Alemanha nazista. Você sabe, né? Que tinha uma ala no nosso governo na época que era pró-eixo, ele pertencia a ela. Porque a Alemanha e a Itália ainda tinha muito comércio conosco. Mas depois que a gente recebeu o ataque deles, né? Aí não tinha jeito. E aí eles tiveram que ir contra. Porque o Brasil, ele na época, ele ficava neutro, na verdade, né? E, cara, o Dutra, ele falsificou a certidão de nascimento dele para poder entrar no exército mais tarde, porque não tinham aceitado ele na época, porque ele era meio baixo, então ele teve essa capacidade, mano. Fico disso pensando, mano, mas o exército não fez nada depois que descobriu a justiça? Não, porque ele já tinha virado presidente. Então, na verdade, ele era 2 anos mais velho do que parecia quando ele morreu. Jânio Quadros, outro merda. Jânio Quadros era corrupto, né? Caso você não saiba. Descobriram um monte de esquema de propriedade deles só depois que ele morreu. Ai, ai. Todos são corruptos, né? E uma curiosidade, a irmã dele também era da política, né? E ela usava muito o sobrenome Quadros pra chamar atenção, né? Ó, é parente do Jânio Quadros, né? Mas tipo, foda-se, ninguém mais gostava dele. Mas a irmã dele era uma pessoa muito inteligente, né? Ela gostava muito de física, de astronomia, né? Ainda assim, é uma figura que foi esquecida pela política. E eu li o livro do maior filho da puta da história do nosso país, o Lula! Aqui da minha coleção também tem o Michel Temer com Bolsonaro, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Café Filho, João Figueiredo, Collor. Mas enfim, quando eu li aqui o Luiz Inácio Lula da Silva, um sindicalista no poder, por ser da Folha, eu pensei até que ia passar pano. Não passou. Eles falaram realmente dos esquemas de corrupção que tinha da Odebrecht, né? E do Mensalão. Eu até fiquei surpreso, porque eu pensei que iam, né, tentar passar pano pra ele e eu não senti que passaram, né? Eu devo lembrar que essa coleção aqui, ela saiu em 2019. Então, por exemplo, não fala do que aconteceu no governo do Bolsonaro, fala só o que ele tinha projetado para fazer e a vida dele. Então, esse livro aqui que eu li também não fala do governo Lula atual, né? Eu devo constar isso, né? Mas, em geral, vamos contar aqui. 6 livros do Rafael Aires, dos Judeus e Suas Mentiras. 7. Mais 3 PDFs que tinha a ver com o Enéas. 10. Um livro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu deixei uma pilha aqui, ela vai acabar caindo. Se eu não tomar cuidado. 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Engraçado, será que eu esqueci algum? Bom, me parece que eu li 34 livros esse ano. E já vamos mostrar aqui para vocês as minhas próximas leituras. Eu comprei aqui um livro da... Não é Clara dos Anjos o nome. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, porque eu vou querer comparar com o livro do Kafka, Metamorfose. Meu, você não tem ideia, me deram R$ 500 de piques, só pra mim comprar livro e continuar gravando livro, sem brincadeira, tenho um admirador. Aí olha aqui os livros que eu comprei pra ler esse ano. Fora uns que eu comprei, ainda tá pra chegar, né? Além da Clarice Lispector, eu comprei aqui o Manifesto Comunista e a Capital do Marx, porque eu quero fazer crítica, né? Por isso eu também comprei o Socialismo do Mises, que vai chegar, O Caminho da Servidão, do Hayek. Eu comprei também o Erros Fatais do Socialismo, que acho que foi o Hayek que falou também. Mano, eu lembro que uma vez eu estava tentando dar aula e eu estava chamando ele de Heineken. Pai Rico, Pai Pobre, do Roberto que... Nossa, é japonês esse cara, difícil. Kiyosaki. Eu comprei aqui um livro do Platão, Sobre a Mentira, chama. E um do Stuart Mill, Sobre a Liberdade, né? Eu tenho aqui a República do Platão, que eu ganhei de presente anos atrás de um amigo meu de faculdade. Depois que ele saiu da faculdade, né, ele não completou o curso, ele não... Ele perdi o contato dele, nunca mais falei com ele. A Metamorfose do Kafka, a Revolução dos Bichos. Eu tenho outros livros do George Orwell aqui também. Tô pensando em comprar um livro que chama Admirável Mundo Novo para comparar com 84, né? Que também é distopia de mundo, mas por enquanto, já que tô com bastante livro aqui, vamos evitar comprar mais. E eu comprei aqui o livro das 3 cantoras mais ricas do mundo. Da Madonna, Uma Vida Rebelde, Rihanna, Flor Rebelde, e você não tem nem ideia quem é a cantora mais rica do mundo. É a Taylor Swift, por mais incrível que pareça. Eu juro por Deus que antes de pesquisar isso eu nunca tinha reparado nessa mulher. Sabe quando você sabe que um cantor existe, mas você tá pouco se lixando? Então, eu comprei só porque eu quero gravar um vídeo sobre, né? Mas enfim, me desejem boa sorte e feliz ano novo todo mundo que vê meu canal. Forte abraço.